E eu convivi com duas pessoas, você me fez lembrar agora. Um era um padre, o nome dele era Haroldo Hans, padre Haroldo em Campinas, e o outro era o professor Saulo Monserrat, professor da PUC, né, de Campinas. O professor Saulo, ele era ateu, completamente ateu. E ele e o padre Haroldo compactuavam de uma espiritualidade que eu nunca vi nada parecido. E o professor Saulo ele era muito mais cristão do que muitos profetizantes que eu conheci, se declarando ateu. Então ele era um homem de uma dedicação ao seu semelhante, de uma integridade, de uma ética, de uma conduta exemplar. E ele ainda falava, né? Tivemos alguns bate-papos, ele falava, padre, eu não acredito em nada disso que o senhor está falando. Aí o padre falava, não precisa acreditar, você já faz. Então era algo assim, né? Eles conviveram juntos por muitos anos, os dois agora partiram já. Mas eu tive a oportunidade de conviver com esses dois homens assim abençoados, né? Que são referências na minha trajetória Sim. profissional e também referências espirituais. Eu acho que o próprio Paulo, né, na carta aos Coríntios 13, quando ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, Isso aí. tivesse todos o dom, não, sem o amor, Tem sem a nada. caridade, eu nada seria, né? Então, às vezes, esse rapaz ateu, até o padre, tendo amor pelo semelhante, ali contribuindo com conhecimento, com a energia, com o seu tempo, né? Fazia muito mais bem ao próximo do que às vezes aquele de nós, né, que fica muito no aspecto da fé, do estudo, da oração, mas sem a obra em si, né, sem pôr a mão na massa, em ajudar e olhar o semelhante além de qualquer estereótipo, né? É, porque assim, qual que é o tamanho da tua obra? Como é que você enxerga isso, né? Como é que você consegue medir o tamanho da sua virtude? Ou qual virtude que você tem mais ou menos? Ou o que que é uma questão de virtude? O que que é ser virtuoso, né? Então, essa aferição, sabe, Éder, é muito difícil de você É, entender e palpar ela. É a mesma coisa que você questionar de algumas pessoas o tamanho da fé. Qual é o tamanho da sua fé e qual é o tamanho da fé dele? Como é que se mede a fé? Tem um medidor de fé? Eu costumo conversar com os meus meninos assim. Ah, mas eu não tenho fé. Né? Eles conversam às vezes comigo. Mas aí, como é que você sabe dizer, Marcelo, o que que é fé e o que que não é? Aí eu converso com eles sobre aquilo que está palpável. Vamos pensar o seguinte: o alimento, seu alimento lá do dia a dia. Você consegue ficar em jejum por um período? Você consegue, não consegue? Fica em jejum de manhã. Tem pessoas que fazem jejum aí de 12, 24, 48 horas. Conseguem. Consegue? Aí, beleza, consegue. E beber um copo de água, agora como você bebeu. Você consegue ficar sem beber água um período de tempo do dia? Para mim, tomar meio litro de água, nossa senhora, é um sacrifício. Os caras falam, não, tem que tomar 2 litros de água por dia. Se eu tomar meio litro, eu falo, nossa, hoje eu tô bem de sim, água. eu também eu bebo pouco. Consegue, né? É, Agora, fica sem respirar. Fica sem respirar. Quanto você consegue? Quanto tempo? Né? Essa é a minha visão de fé. A comida, a água, você enxerga, você toca, você sente. E o ar? Pega o ar. Você não pega. Então, ter fé é crer naquilo que você não vê, mas não consegue viver sem. perfeito. Tu não vive sem respirar, cara. Mas tu sabe que o ar está aqui. Então, a fé, a crença nesse ente superior, nesse Deus, nos nossos irmãos espirituais, no Jeová, em Oxalá, seja lá qual for, ela existe. Você não consegue pegá-la, mas tu não consegue viver sem ela. Então a ausência de fé é a ausência da crença própria em si mesmo. Ah, eu não tenho fé em nada, então eu não acredito mais em mim. E quando eu passo a deixar de crer em mim, eu deixo de crer naquilo que está tudo ao meu redor. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema.
Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.